chegou depois, sejam todos bem-vindos, né? Que vocês estejam aí instalados confortavelmente, como dizia o Lama Trilheiro, para a gente poder dar sequência ao nosso ensinamento. Como vocês sabem, quem está acompanhando, a gente está estudando o capítulo sobre a coragem, né, do Bodhisattva Charyavatara, que é o guia de conduta do Bodhisattva, um texto do mestre Shantideva. E hoje, igualmente como no domingo passado, eu gostaria de colocar claro para as pessoas que a gente está seguindo esse texto já tem alguns anos, tá? E não dá para a gente ficar retomando todos os ensinamentos, tá? Então, por favor, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, ainda que seja sobre a vida do Buda é um ensinamento, a gente tem que lembrar que ele é de uma casta de guerreiros, então isso deu um caráter à personalidade dele, então isso é um ensinamento à vida dele. Então, por favor, fiquem à vontade de perguntar durante o ensinamento, ou, se não der tempo, depois vocês me acham no grupo do WhatsApp do KPG Oficial, para a gente resolver essas perguntas, tá? Essas questões, essas dúvidas. Porque dúvida, depois que ela consolida, é muito difícil, porque vira uma convicção e é muito difícil da gente trabalhar com ela. Então, é melhor, enquanto ela está ali fresquinha, molinha, né? Igual assim um cimento e tal. Me lembro quando a gente estava fazendo a estupa, né? Quando estava molinho ainda o cimento, né? O gesso e tal, era fácil da gente remodelar. Mas depois que estava duro, né? Se estava errado, tinha que queimar, enfim, tinha que dar outra destinação, tá bom? Porque hoje a gente vai ver muita coisa que faz referência a ensinamentos passados, então, se alguém ficar com alguma dúvida, por favor, sintam-se à vontade para perguntar, tá? A gente está aqui para esclarecer mesmo o caminho. Então, a gente sabe que a gente chega na coragem já tendo desenvolvido a mente do despertar, já tendo como exercício o reconhecimento das nossas faltas, a prática da ética com o uso da atenção, da vigilância, a pacificação das nossas emoções perturbadoras pela prática da paciência, e aí a gente chega na coragem, então, que é a disposição para encarar a vida, né? Como eu falei, o Buda era uma caixa de guerreiros e somos todos guerreiros, né? Não tem assim nenhuma historinha de bem-estar, coisas bonitinhas, né? Aqui é uma estirpe de guerreiros. Somos todos bodhisattvas, somos todos guerreiros, tá? Da gente lutar contra os nossos inimigos, que são as máculas, tá? Então, vamos dar sequência, então, no texto. Nós já vimos nas estrofes passadas, que a gente viu agora esse mês de janeiro, que a coragem é o antídoto para a preguiça. E conforme está lá listado lá no Ornamento da Preciosa Liberação, o texto do Gampopa, são 3 tipos de preguiça. A preguiça indolente, né, que é a preguiça mesmo, é essa que a gente já conhece, né, já é a nossa conhecida. A preguiça vil e a preguiça do desencorajamento, né, a preguiça pessimista. E aí nós já vimos os medicamentos para ela, né, os antídotos. Então, para o primeiro tipo de preguiça, que é a preguiça indolente, a gente vai fazer a meditação sobre a impermanência da nossa vida. Não só da morte, mas da sequência de fatos da nossa própria vida. Pensando na impermanência. Se está bem agora, pode não estar bem amanhã, pode não estar bem daqui a pouco. Então, toda hora é hora da gente praticar o Dharma. Não é necessariamente sentar numa almofada de meditação e fazer uma prática formal, a gente pode praticar a paciência, a ética, enfim, em várias situações, tá? Então, essa é a meditação que é o antídoto à preguiça da indolência. E a gente viu que a preguiça vil, que é o segundo tipo, que é a aplicação, né, de si mesmo nos atos negativos, que é a meditação sobre o karma e a natureza defeituosa do samsara. É um termo imenso, colossal, mas tem mais lá detalhes no Gampopa, mas quem ficar com dúvida, por favor, a gente está aqui para esclarecer, né? Porque eu só estou falando qual é o antídoto, mas tem todo um corpo de ensinamento, imagina, sobre o karma. E aí, hoje a gente vai falar mais dessa preguiça vil e do outro tipo, que é a preguiça do desencorajamento. Do pessimista é
eu não dou conta desse negócio aí, eu não sou um guerreiro, eu quero uma molezinha e tal. Não, gente, a gente tem a preciosa existência humana, que é outro ensinamento imenso, que a gente deve ter conhecimento também para poder fazer a meditação da forma apropriada. Não é simplesmente pegar a palavra preciosa existência humana e entrar nessa vibe maluca sem saber do que está tratando. A gente tem que saber qual é o corpo do ensinamento sobre a preciosa existência humana. Tem as 8 liberdades, 10 aquisições, as 3 fés, como é que essa coisa toda funciona, por que ela é preciosa, enfim, está tudo lá em detalhes, né? Detalhes curtos, né, que está no Gampopa, porque é um resumo, a consolidação do Dharma, que é imenso, mas se ficar alguma dúvida, a gente está aqui para esclarecer. Então, a gente hoje vai entrar um pouquinho mais em detalhes sobre essa preguiça vil, que são essas estrofes que eu separei para hoje. Então, o que a gente tem que entender inicialmente? É o ensinamento do Lama Trinley, lá de 2009, que ele deu colocando como é que a nossa mente funciona. E aí ele diz, né, a nossa personalidade é composta de diversos fatores que estão agrupados de uma determinada maneira, né, e daí vêm os nossos condicionamentos. Isso aí é como a gente fez. Não precisa pensar nem nas vidas passadas, não. Vamos pensar nessa vida. A gente, pelas nossas experiências nessa vida, vamos pensar, porque isso é mais fácil da gente elaborar esse conteúdo aí, por conta das nossas experiências da nossa vida, a gente organizou nossa personalidade de um jeito e nos condicionou de um determinado modo de ser. A gente é assim, a gente faz a coisa de um determinado jeito. Ou seja, a pessoa não tem liberdade nenhuma, porque ela está presa aos próprios condicionamentos. Isso não teria grandes problemas, porque, enfim, imagina um profissional que trabalha com uma máquina. Ele aprende a mexer naquela máquina, de um determinado. Eu me lembrei agora dos tempos modernos do Chaplin, dele mexendo lá nas engrenagenzinhas, e ele sabe fazer aquilo ali. E aquele trabalho mecânico, ele vai fazer a vida inteira dele. Perfeito, né? Se as máquinas não mudarem, hoje tem toda uma tecnologia que as máquinas vão se modernizando e tal, mas se a máquina não se modernizar, ele vai poder passar a vida inteira lá de trabalhador dele, mexendo naquela máquina, apertando, né, as porcas, os parafusos, as engrenagens, daquele determinado maneira. Não tem problema nenhum. Tá? A questão é a seguinte: esse modo nosso, condicionado, a maneira como a qual a gente gira no samsara, usando a palavra budista, o que acontece? A gente já viu aqui, 10% do que a gente experimenta em uma determinada situação, seja observando uma mosquinha da fruta, que tem uma aqui, ou seja, vendo uma galáxia inteira, seja uma experiência qualquer, uma experiência de um relacionamento, uma experiência, qualquer experiência que a gente tem, qualquer percepção que a gente tem, o que é? 10% é a coisa mesmo, a percepção direta do fenômeno, da coisa que se apresenta diante de nós, e 90% é fabulação. São nossas ideias, nossos pensamentos, nossas crenças, nossas ideologias. E aí a gente coloca todo esse bolo, esses 90%, tudo lá no meio desse saco. O que acontece com essa percepção? Uma percepção da realidade completamente alienada, desconectada dela. Porque em uma simples percepção, a gente joga, né, de uma coisa bem simples ou uma coisa bem complexa, a gente joga em cima dela todas as nossas crenças, nosso baú de memórias, nossas emoções. Então, perde o discernimento. E é uma percepção completamente alienada da realidade. Completamente. Né? Hoje, quando eu saí para fazer minha corridinha, tinha uma moçada que ainda estava no bar, ainda estava escuro, todo mundo sem máscara e tal. O que é isso? É uma atitude alienada da realidade que a gente está vivendo agora no nosso planeta. Tem problema com ele? As pessoas estão alienadas.
E não é esse o caminho do praticante do Dharma. O nosso caminho é encontrar a nossa lucidez e viver nesse estado de lucidez. Essa lucidez será estável quanto mais a gente praticar o Dharma. E aí, o Lama Trinley segue nesse ensinamento, falando, né? Ele sempre falava isso, né? O que é Sangye? Né? Sangye é Buda em tibetano. Sangye é aquele que purificou todos os obscurecimentos, são o quê? Os nossos inimigos são o quê? As mágoas. E ele desenvolveu todas as qualidades. Isso é Sangye. Esse é o estado que a gente vai atualizar, porque a gente já tem, né, na nossa linhagem, a gente admite a existência da natureza de Buda, então a gente já tem essa natureza de Buda, mas a gente vai atualizar ela. Através do quê? Do método TAP, que são as diversas meditações, sejam elas analíticas, as meditações formais, enfim, um corpo colossal de meditações. É um método ao qual numa academia não tem mágica nenhuma, né? Eu me lembro da arrendatária lá da academia que eu frequentava antes da pandemia, e ela falava sempre assim, não tem mágica, não tem mágica. E não tem mágica mesmo nenhuma lá. Se você não pegar os pesos, não fizer os exercícios, não vai aparecer músculo, não vai acontecer o que, né, você e o professor se acertaram. E aqui também não tem mágica. Trata-se de um método. E tem toda a metodologia que vai seguir. Tá? Então, é isso que a gente vai esse é o caminho, né, nosso de Bodhisattva até o despertar, para poder liberar todos os seres. E aí o Lama Trinley coloca, né? Ele vai mostrar que a gente vai sair desse caminho da ignorância. Ignorância é o quê? São os 4 selos do Dharma, Dukkha, Nikya e Anatta. Tá? E ainda se coloca ainda que a Nirvana é a paz, né? A paz do Nirvana. Mas sem a vida, a existência insatisfatória, ela é impermanente, desprovida de natureza própria, a gente está na ignorância. A gente não aplicou os chamados 3 ou 4 selos do Dharma. A gente vive completamente na ignorância. E de posse da ignorância, a gente vai ter as emoções que são, o Lama Trinley listou, orgulho, ciúme, desejo, estupidez, avareza e raiva, que são as 5 emoções perturbadoras principais, né? Da aversão e do apego e da aversão, vem essas outras 3, e daí derivam as 84 mil emoções perturbadoras. Quer dizer, é bastante coisa, né, gente? Então, não é fácil esse caminho, não. E aí ele coloca, como é que a gente vai sair dessa existência ignorante, né, sansárica, né, cheia de emoção perturbadora, e das emoções perturbadoras vem o quê? Os atos negativos, que são a causa dos sofrimentos. Como é que a gente sai disso? Para um estado de conhecimento, para um estado de sabedoria, que ele vai listar como humildade, regozijo, contentamento, compreensão correta, generosidade e a bondade e a benevolência, usando o método. E tem que fazer esse caminhozinho. Né? Você não adianta você dar para uma criança de 5 anos uma tese de doutorado, porque ela vai pegar, vai virar a folha ao contrário e vai fazer um desenho atrás. É isso que vai acontecer. Tem problema? Não, é o estágio dela. Tá? Mas a pessoa que já seguiu na escolinha, já fez todo o processo, tal, chegou lá para fazer uma tese de doutorado, de pós-doutorado, ela cursou aquele caminho, ela sabe do que ela está falando ali. Tá? Então, quando a gente coloca para nós, enquanto praticantes, a gente está lá, ainda no samsara, né? Fazendo um esforço como um guerreiro para poder sair desse estado de ignorância, aplicando os métodos adequados. Então, a gente falar, por exemplo, que o Lama cita, né, como característica da humildade, que é assim, é o contrário, né, é o lado conhecimento, sabedoria, do orgulho. Né? Então, quando a gente coloca de ter disponibilidade, fé, respeito, confiança, um estado de abertura, altruísmo, se a gente ainda é ignorante, isso tudo aqui é fake, é de mentirinha, não é de verdade. A gente pode ter aspiração, mas não é de verdade.
E aqui a via do Dharma é tornar isso tudo real. A nossa experiência ser respeitosa, a nossa experiência ser altruísta. Essa é a história, gente. Não é simplesmente a gente seguir no caminho, ouvir essas belas palavras e ir colocando mais coisas em cima da gente sem saber do que se trata. Esse altruísmo é real, é pleno, é constante, inabalável. E é essa a experiência de um Buda, daquele que amadureceu todas as qualidades nele. Tá? Então, é isso que a gente vai seguir. Né? Então, para que eu estou falando isso? Para que vocês não se fascinem, porque é uma armadilha muito grande, com essas belas palavras de devoção, estado de abertura. É fake. Se a gente não fez o processo todo, é de mentira. Você está pegando matéria de doutorado e está lendo fingindo que sabe e não sabe. Entendeu? Eu tenho um filho que já está no terceiro pós-doc dele. Eu pergunto, meu filho, mas o que você está estudando aí mesmo? Mãe, você não vai entender. Então tá bom, eu fico na minha humildade, porque eu não sei, eu não entendo essa área dele. Entendeu? É assim, porque eu vou ler, vou entender o quê? Eu não entendo. Não é minha área do conhecimento. Então, para que a gente não pegue isso e finja, né? Porque a gente, a pressão você vai gostar, não, é interessante, vai fazer uns comentários, tudo besteira. Melhor virar a página mesmo e fazer um desenho atrás. Vai ser mais útil, é mais honesto, mais sincero. Tá? Então, da gente passar desse estado de ignorância para o estado de conhecimento, tem que fazer o caminho. Tá? E aí o Lama continua, né, com a outra emoção perturbadora, que é o ciúme, a inveja, onde temos ambição, rivalidade, competitividade, né, para a gente passar para o estado de regozijo, né, ter consideração, respeito pelos outros, os outros merecem ser felizes. Então, aqui volta o mesmo exemplo que eu dei anteriormente. A pessoa que tem rivalidade, que é competitivo e tal, e aí coloca assim, não, eu tenho respeito pelo outro. Mentira! É fake, é mentira. Entendeu? Está lá a pessoa bestada, entendeu? Lendo um negócio bem elaborado, que ela acha chique, bonitão e tal, mas não está entendendo nadinha do que está falando. Então, para que a gente tenha realmente um respeito, uma consideração pelos outros, a gente vai ter que suar nessas vias todas aí que o Buda ensinou. E aí o Lama Trinley segue, né? Desejo, então, a gente vai ter apego, uma necessidade insaciável com os nossos desejos, né? Falta de moderação, de comedimento, aí o contentamento, que é o lado sabedoria dele, né? E moderação, reserva, comedimento, está satisfeito com o que tem. Aí a estupidez e a compreensão correta. Aí ele vai, na estupidez, ele vai colocar preguiça, torpor, medo, agitação, ansiedade, impulsividade. E a compreensão correta, ele vai listar atenção, vigilância, clareza, discernimento. Não dá para ter vigilância e atenção se tem preguiça e torpor. Esse é o ponto. Então, a pessoa que vem assim, dizer, eu tenho clareza, eu tenho discernimento, mas eu tenho ansiedade, eu tenho medo. Não tem. Então, você não tem clareza de discernimento. E esse é o caminho que a gente está empreendendo, para a gente ter clareza, para a gente ter discernimento. Então, a gente precisa saber aonde a gente está no caminho. Porque se a gente não souber onde a gente está no caminho, está só se fantasiando, né? O Lama Trilha usava que era déguisé, né? Que é fantasiado, né? Ele usava, a pessoa só está fantasiado desses elementos aqui da sabedoria, né? Atenção, vigilância, é só déguisé, é só fantasiado. E não é esse o objetivo. O negócio da gente é ser de verdade, ser estável, ser perene e ser uma experiência real, tá? E aí o Lama segue, né? Da avareza, então, mesquinhez, possessividade, interesses pessoais. E aí o lado da sabedoria, né? Generosidade, desapego, oferendas, solicitude. É a mesma coisa.
Como é que a gente vai ter desapego, que é lá o primeiro elemento, a gente está lá, isso é Hinayana, vamos lá. Como é que a gente vai se desapegar, né, dos elementos, dos órgãos dos sentidos, se a gente tem possessividade, se a gente está pensando nos interesses pessoais? Não dá, entendeu? Não funciona. A gente tem que seguir a via com os métodos, tá? Todas as meditações, para que a gente chegue numa experiência real de desapego. E assim a gente, né, consiga os nossos objetivos. Aí ele vai falar também da raiva, né, que daí é um indivíduo que tem malevolência, crueldade, vulgaridade, agressividade, e o lado da sabedoria diz que é a bondade e a benevolência, que é ter paciência, bondade, amor, compaixão, gentileza e doçura. Então, esses são os caminhos. Eu quis resgatar esse ensinamento do Lama Trinley, que foi assim muito precioso para mim, né? Eu anotei, é um daqueles ensinamentos que a gente anota e guarda, né? Guarda. E eu me lembrei desse ensinamento para que a gente localize aonde a gente está no caminho. E aí a gente já ouviu falar, né, do despertar, já sabe, já andou alguma coisa no caminho, ou já bastante, dependendo da pessoa. Mas se a gente já ouviu falar dos ensinamentos do Buda, já recebeu ensinamento, já faz algumas práticas, já recebeu algumas iniciações, enfim, já fez alguma coisa, por que a pessoa ainda está lesando no caminho do Bodhisattva? Porque tem o quê? Os obstáculos. Eita! Os obstáculos, como eu já falei aqui, são muitos, de diversos tipos, várias categorias, modelos, tamanho. É igual você comprar shampoo nos Estados Unidos. Você nem sabe, você olha que a prateleira assim, com 300 tipos lá, você nem sabe qual que escolhe, né? É a mesma coisa. Os tipos de obstáculos também são muitos e são muito abundantes. Tá? Então, a gente tem os obstáculos mesmo, os tibetanos, Geklok Drem Barche, que depois a gente pode falar sobre isso. Né? Tem os obstáculos, né, externos, internos, secretos e últimos, que também é uma grande categoria de obstáculos que a gente tem, e a gente tem que acumular mérito para se livrar dessa turma aí. E temos os 5 obstáculos que estão descritos pelo próprio Buda em vários sutras. Né? Só uma pergunta, está tudo bem até aí? Alguma dúvida do que foi falado? Porque eu falei aqui já muita coisa, só para ninguém ficar com dúvida. Tá? Fiquem à vontade para perguntar. Então, a gente vai trazer aqui o ensinamento dos 5 obstáculos, né? Que conforme o Buda trouxe para a gente. E esses são, assim, eles estão em vários sutras, tá, gente? Eu fui buscar, assim, tá em vários sutras, o próprio Buda coloca eles como, assim, os obstáculos principais. Isso aqui a gente está falando do contexto do Hinayana, né? Mas isso aqui segue para a gente. Então, o primeiro obstáculo que temos é o desejo, que é chamado desejo sensual, que é o desejo dos órgãos dos sentidos, tá? O que a gente sabe da filosofia budista? A gente tem, enfim, os 18 datos, né, os ayatanas, enfim, isso é um conhecimento todo do Buda. E a gente sabe que a gente tem a base interna, vamos citar aqui só um dos exemplos. Então, por exemplo, a base interna é o olho, né? O objeto da visão é o objeto, né? É o elemento externo, e a consciência da visão. Tá? Então, o nosso olho apreende um objeto e isso vira uma consciência visual. E aí é trabalhada na sétima consciência, vai para a oitava consciência, deposita como samskara e fica lá e vira o nosso karma. E isso com todos os órgãos dos sentidos, né? As 5 consciências, que é olho, nariz, paladar, audição, tato. Então, cada um desses tem um elemento e a gente tem apego a eles. Ah, mas esse cheirinho desse incenso é tão bom.
realmente, o cheirinho de um incenso bom é muito bom, mas se a gente tem apego a ele, não é uma experiência positiva para nós. Né? A gente tem que ver ele como impermanente, como composto, enfim, que estão lá nos 3, 4 selos do Dharma, que é o núcleo primordial lá do ensinamento do Buda. Tá? Então, a gente tem esses 5 objetos. Isso aí, para a gente entender, é fácil. Porque a gente, pois é, eu tenho paladar. Mas eu gosto de um sabor mais doce. Eu tenho apego aos docinhos. Não tem problema se a pessoa é mineira, tudo bem, eu entendo que eu sou filho de mineiro, também gosto de um docinho. Entendeu? Mas a gente tem que ir se liberando desse apego, certo? Isso aí até que dá para entender, né, gente? Porque a gente está trabalhando com objeto do sentido, né? Eu gosto de um lençol, sei lá, como é que chama? Algodão egípcio, porque tem um toque na pele melhor, não sei o que lá. Dá para entender. Mas temos a outra perigosa, consciência mental, cujos objetos são quais? Os nossos pensamentos, nossas ideias e as nossas emoções. Então, todo esse pacote que constitui lá os 90% que dão a base de delírio às nossas percepções, vem daí. Então, as nossas crenças, nossos condicionamentos, as ideologias que a gente defende, está tudo aí nesse pacote. E a gente tem que observar o quanto que a gente é apegado a essa turminha aí e o quanto que a gente tem desejo por elas. E o quanto que elas são extremamente danosas para a nossa mente. A gente perdeu o caráter de discernimento, de lucidez, para ter uma percepção absolutamente alienada. Isso aqui eu não estou querendo dizer, porque a gente sempre tem que colocar no real, que a gente vai se tornar um indivíduo apolítico, porque isso é impossível. Né? Eu, como cidadã, né, brasileira, tenho que ir lá votar, eu também tenho as minhas escolhas baseadas no discernimento, mas não pela fascinação por essa ou aquela ideologia. Vocês estão entendendo a diferença? O quanto tem de lucidez e o quanto tem de alienação nas nossas percepções. E a gente só sai de um processo de alienação para um estado de discernimento, de ações adequadas, apropriadas, seguindo o método. Beleza? Então, o que o Buda vem colocar aqui como desejo sensual, que são os órgãos dos sentidos, é bem importante a gente colocar a sexta consciência, que é a consciência mental, porque esses elementos intangíveis são muito fascinantes também, tanto quanto um docinho de leite, entendeu? Ou mais até. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso e ter discernimento nas nossas escolhas. E aí o Buda segue o segundo obstáculo, né? O segundo, né, grande obstáculo, que é a raiva e a hostilidade, que é uma coisa de nós humanos, desde sempre, em princípio, sermos agressivos. Agressivos por quê? Porque a gente vai defender com unhas e dentes a nossa apreensão egocêntrica. Qualquer um que chegue para nós e reclame de uma coisa qualquer, a gente vai defender a todo custo. Ainda que seja assim, não gostei desse, sei lá, do seu óculos, não gostei dele. Eu não gostei dessa sua opinião sobre isso. A gente pode conversar educadamente com as pessoas. Mas quando a gente vai com uma palavra ofensiva, pode contar que se a pessoa não tem controle da mente dela, ela vai ter uma resposta agressiva. E quando a gente está nesse meio da agressividade, a gente está completamente mergulhado numa atmosfera completamente alienada. Está de posse da emoção. É ela que está no comando. Então, a gente precisa realmente serenar a nossa raiva, serenar a nossa hostilidade, aí vem pela prática da paciência, e depois, né, o tratamento dela. Não adianta só você ficar paciente lá como
um pedaço de madeira com o polo chantideiro, a gente tem que dar o tratamento da coisa. O que a gente faz com a raiva? Guarda lá no saco? Não. Tem que dar o tratamento, tem que ver, né, o que a gente faz com ela e tem todas as indicações. E o Buda, então, traz nos sutras, né, que essa raiva, essa hostilidade é a causa dos atos negativos. Não preciso ir para outras vidas, mas pense nessa vida. Tudo que cada um de nós aqui fez de posse da raiva, entendeu? Não deu certo. Avalie isso. Né? Às vezes que a gente teve um acesso de raiva, acesso de fúria, xingou, brigou. O resultado não é bom. Ainda que você xingue só para você mesmo, tá sozinho e dê uma xingada, entendeu? Aquilo repercute na sua mente, repercute no seu corpo. Então, para a gente avaliar isso. Né? O outro, né, o terceiro grande obstáculo, famoso agitação e torpor, né, que são dois estados assim extremamente perigosos, não só para a meditação, mas para a nossa vida também. Quando a gente está num estado de agitação, a gente está num modo acelerado, e assim as ações advindas daí não são positivas. Então, a agitação nunca é bom, porque a gente está num estado emotivo. Por isso que eu falo, né, própria paramita da coragem, dessas traduções que tem entusiasmo, alegria, porque a gente já dá a tonalidade afetiva mais carregada, né? Que a gente é brasileiro, sabe como é, gosta de uma festa, a gente já dá um up na coisa, para a gente ter muito cuidado com essas palavrinhas, essas traduções que tem dessa paramita, que é entusiasmo, que a gente já acha que é a festa, o oba-oba. Não é isso que acontece. A gente tem que ter o quê? Moderação quanto às nossas emoções. Então, esse é o lado da agitação, quer dizer, sempre que tem assim, um estado, sabe que a gente está respirando curto, tem uma agitação, não tem problema, né? Hoje eu sei de uma pessoa que está feliz aí com o time que ganhou o jogo ontem, Libertadores, está não sei o quê. A gente fica alegre, entendeu? Mas não exagera nessa alegria, não, porque aí a gente perde a mão. Então, é a agitação e o torpor. O torpor na meditação também não é bom, né? Tem todo o ensinamento sobre calma mental, que entra em detalhes sobre o que vem a ser agitação, torpor, é o macaquinho, o elefantinho e tal. Quem conhece lá sabe muito bem do que eu estou falando. Quem não conhece, eu posso explicar o que vem. Mas, enfim, vamos deixar dentro do contexto da calma mental, de chinês, que é a meditação formal, onde esses dois elementos a gente vai ter que dar um trabalho, né? Vai ter que dar uma trabalhada nisso. Vamos pensar na nossa vida cotidiana. Né? Quem já faz chinês, maravilha. Quem não faz, está aqui na etapa antes dele. Você imagina a pessoa torporosa. Torporosa é o quê? Falta de atenção. A pessoa não tem atenção. Quando a gente está desprovido de atenção, ou tem uma atençãozinha pequenininha, o que acontece? A gente rapidamente se sente fascinado pelos objetos dos sentidos. Né? Seja visual, auditivo, mental. É por conta do torpor que a gente se deixa fascinar. É o peixinho que está lá nadando, abestadinho, aí ele vê aquela isca, né, toda colorida, bonitona lá, vê um trem brilhando lá, ele já vai pegar. E se a gente, né, tem pessoas de existência humana, mas a gente pode estar sob posse do torpor. Se a gente está no estado de torpor, essas isquinhas todas vão fascinar a gente, aí, ó, já era. Então, esse é o terceiro grande obstáculo. O terceiro que o Buda mesmo coloca, que é a dúvida, né? Indecisão, insegurança sobre a via. Então, a gente sempre tem que lembrar que o Buda sempre pediu para que a gente não aceitasse assim, o Dharma como a verdade, mas que a gente visse por nós mesmos, cada um de nós, para ver se aquele ensinamento é pertinente, se não é, se as coisas são impermanentes ou não são, se a gente tem a preciosa existência humana ou não, se o karma existe ou não, né? Se ele funciona, se ele não funciona, por nós mesmos. Porque, como eu disse, que vai mudar em nós é a nossa forma de perceber a nossa experiência. Então, é uma experiência pessoal. É igual o benefício lá da academia. É quem faz o exercício que vai conseguir
avançar no treino. Quem fez, fez. Quem não fez, não fez. Quem tem, tem. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Então, esse assim, o caminho do praticante. E conforme a gente vai seguindo no caminho, que a gente vê assim, realmente as coisas são impermanentes, tenha confiança nisso. Porque a primeira confiança, lá a gente ter confiança, né, no karma, né? No karma, primeira e segunda norma de verdade. Então, não precisa assim, vou ter a confiança, vou ter... Não, não vai aparecer assim. Né? Ela vai ser trabalhada ao longo do tempo, como a gente, enquanto praticante. Tá? Então, assim, a dúvida é um obstáculo. Tá? Então, no princípio, é bom ter dúvida, questionar mesmo, porque esse é o apelo, né, o chamado que o Buda faz, um chamado para a nossa inteligência, para que a gente questione, para que a gente veja se as coisas são, não são, como é que funciona, e aí, depois de ter essa certeza, amiguinho, segue firme. E o quinto obstáculo, listado pelo Buda, é a nossa inabilidade de pacificar a nossa mente. Né? Isso é um grande obstáculo, por isso que chinês, né, a calma mental, é uma prática assim, inicial. Né? A gente precisa começar a pacificar nossas emoções perturbadoras, e aí tem todo o método de chinês, mas essa nossa inabilidade, né, de pacificar nossa mente, né, de identificar, reconhecer, né, identificar e não brigar com as emoções perturbadoras e deixar elas irem, né? Deixa let it go, deixa as emoções partir. É um método, a gente vai ter que saber como é que faz isso. E o Buda ensinou. Então, esse é um outro método. Então, é fundamental que a gente aprenda a pacificar a nossa mente. Tá? Então, esses são os 5 grandes obstáculos listados pelo próprio Buda como impedimento para a gente seguir na via. Que nada mais é, gente, do que lá os 8 dharmas mundanos. Quando a gente está lá na ignorância, a gente quer o quê? A gente quer prazer, a gente quer ganho, a gente quer elogio, né? Quer fama, e não quer as coisas ruins, né? A gente não quer dor não quer não, dor é feio, não quer não. Entendeu? A gente não quer perder, não quer crítica, a pessoa critica, a gente não gosta, entendeu? A desgraça, né? Também não gosta. Na ignorância, a gente está rolando lá nos 8 dharmas mundanos. Então, se a gente vem com os pensamentos dos 8 dharmas mundanos aplicados ao dharma, não vai rolar. Sabe? Eu quero ganhar isso, eu quero ter aquilo. A pessoa faz a lista lá para trás, não tem uma lista de pedidos. Não é assim que funciona, não, gente. Para você mesmo, você que vai fazer as coisas. Então, a gente precisa entender que método que a gente está. Né? Esse é o método ensinado pelo Senhor Buda. Tudo bem até aí, gente? Muita coisa falada, né? Fiquem à vontade para perguntar, porque a gente está passando aqui rápido em cima de uns pontos. E aí, coincidentemente, e é coincidência mesmo, a historinha que tem hoje tem a ver com essa história de fascinação, o perigo que isso é. Então, está no Tripitaka 6, parte 5, página 76. Né? Para quem está seguindo na sequência, é o conto 59, que está na página 224. Então, vamos lá, que é sobre a paramita da coragem. Então, é uma vida passada do Buda, né? Essa história igualmente está lá nos Jatakas, né? Faz parte das histórias do vida passada do Buda, onde o Buda ele era um cavalo-rei, né? Um cavalo-rei muito bonito que vivia numa região lá de mar, né? De praia. E ele vivia para socorrer todos os seres que estivessem em perigo naquela região ali onde ele vivia. E ele vivia ali muito bem, né, salvando os seres e tal. E aí ele soube que do outro lado do mar, aí eu abro um parêntese aqui, na região dessa da Índia, onde o Buda viveu, não tem mar, tá, gente? Então, eles davam esse nome de mar para os imensos lagos. Por isso que no Sutra aqui ele vai falar do outro lado do mar, né? Se a gente vai pensar do outro lado do mar, aqui a gente vai bater lá na costa da África, né? Não é tão longe assim, dava para ver, tá? Então, é um lago.
Então, fecha o parênteses aqui, vamos voltar para a nossa história. Então, o cavalo estava ali, tranquilo, lá na praia dele, salvando os seres, e ele viu que do outro lado da praia, né, do outro lado do mar, havia um grupo de Rakshas, né, que são mulheres demônios, né, pervertidas. E aí ele viu, né, o cavalo viu que essas Rakshas, que masculino é Rakshas, né, gente? Então aqui são as Rakshas, são as mulheres demônios. O que elas faziam? Quando vinha uma caravana de mercadores, elas faziam aparecer magicamente ali, né, do outro lado do mar, lá na praia, na beira, uma cidade maravilhosa, com todos os seus equipamentos, com tudo, e produziam festins com música, né, com tudo de maravilhoso, bebida. E aí os mercadores chegavam, elas seduziam eles, engravidavam deles, esperavam passar um ano, e aí elas pegavam um tridente de ferro, cortavam a garganta, né, tomavam todo o sangue dele, devoravam a carne, ainda chupavam, né, sorviam toda a medula, né, como chama, o mocotó, né, o tutano lá, de dentro do osso. Elas faziam isso com ele. E aí o cavalo, vendo isso, né, ele era um cavalo divino, né, era o Bodhisattva, era o Buda lá numa vida passada dele. Ele viu aquilo e falou, não, eu vou atravessar, então, esse oceano, eu vou lá para o outro lado. Aí ele viu lá uma pequena oferenda, né, de arroz, ele comeu um arroz que estava ali preparado, subiu na montanha e gritou 3 vezes. Quem deseja atravessar o mar? Volta a historinha aí. Quem deseja atravessar o oceano, do Sansara para o Nirvana? Aí os mercadores ouviram, né, aquelas 3 vezes assim, e conversaram entre si. Sempre ouvimos falar de um cavalo divino, né, que, por compaixão, salva aqueles que estão em perigo. Será que é ele que está nos dizendo isso agora? E aí foram lá se encontrar com o cavalo. Aí o cavalo disse, né, olha, eu levo vocês para outra margem. Basta que vocês se grudem em mim, né? Segurando na minha crina, no meu rabo, no meu pescoço, né? E outros também podem segurar naqueles que já estão presos em mim, e eu levo vocês para vocês se liberarem disso, né? E poderem levar a sua vida adiante, encontrar a sua família. Mas atenção, as Rakshas, na hora que vocês estiverem partindo, elas vão fazer apelos bem assim veementes, né? Elas vão pedir para que vocês fiquem, porque elas estavam lá com os filhinhos deles, porque as criancinhas já tinham nascido. Então elas iam fazer um apelo muito grande. Mas o cavalo falou: quem quiser ir vai, quem não quiser fica aí, né? Ele diz, né? Se algum de vocês alimenta sentimentos de afeto, né? Depois elas vão cortar suas gargantas, comer sua carne, tomar seu sangue e devorarão sua carne, né? Mas aqueles que mantiverem sentimentos excelentes poderão ser salvos. E aí uma turma foi, né, se prendeu lá no cavalo, e ele foi lá voando, né, voltou lá para o lugar para onde ele vivia, e os outros ficaram lá. E a história, né, segue, né? Os mercadores que tiveram fé nos conselhos do cavalo seguiram as orientações dele e foram salvos e puderam encontrar os seus familiares até num grau de 6 graus, né? Ou seja, a família, né, quase toda, né? 6 graus é muita coisa. Aqueles que estavam fascinados pela perfeição, né, pelos atos vis, que acreditaram nos sortilégios das mulheres demônios, foram todos devorados. Aí o Buda termina, né? Assim, aquele que crê, na verdade, goza na vida presente de uma perpétua tranquilidade. Aí o Buda termina, né? O Buda disse aos bhikshus: o cavalo rei era eu mesmo. E ele termina, né? Essa é a maneira pela qual a paramita da vontade ardente do Bodhisattva é vigorosa. Então, eu achei assim, bem interessante que coincidiu do Shantideva, né? A gente vai ver agora de como é que ele vai falar a nossa atração pelos atos vis, né? Pelos nossos afetos,
o quanto que isso é danoso para a gente. Né? A gente pode, claro, ter os nossos afetos, ter a nossa família e tal, mas não desenvolva apego por essas pessoas, por esses objetos, porque isso só será causa de sofrimento. Então, quer dizer, o Buda não contava historinha para entreter a moçada lá para passar o tempo num dia de chuva, né? Era um ensinamento. Então, ele coloca, né? Aqueles que mantiveram os sentimentos excelentes serão salvos, né? Mas aqueles que tinham sentimentos de afeto foram todos devorados. Então, isso é um ensinamento que o próprio Buda deu, falando da gente não cair nessa armadilha da fascinação pelos diversos objetos do sentido, porque as mulheres demônios lá, elas criaram todo, né? Elas mudaram a forma delas, ficaram belas, a face linda, gloriosa e tal, a bebida, música e tal, seduziram os mercadores, entendeu? E eles se fascinaram por isso, né? Então, o cuidado que a gente deve ter para não se fascinar. E a fascinação ocorre quando a gente está desprovido de atenção e vigilância. Como a gente já viu, a atenção é a atenção sobre o suporte e a vigilância é o espiãozinho ali, que quando a gente perder o foco, entendeu? É ela que traz a gente para o foco de novo. Então, é atenção e vigilância. Quando a gente está desprovido disso, a gente vai ser facilmente fascinado pelos diversos objetos do sentido, e aí com todas as emoções perturbadoras. A gente vai experimentar, sei lá, um doce de leite, que na cabeça agora, com experiência de apego, a gente vai querer repetir, vai querer contar toda uma história, vai lembrar do doce de leite que comia lá quando era criança, não sei o quê. Aí pronto, aí uma coisa que era pequenininha já virou desse tamanho. Está vendo como é que uma percepção simples, de uma coisa simples, que é adequada, que é apropriada, né, que é integrada para a situação que a gente está vivendo, como é que vira um episódio de alienação do ser. E é disso que a gente vai tratar durante todo o nosso caminhar enquanto Bodhisattva para atingir o despertar para o bem de todos os seres. Tudo bem até aí, gente? Vamos, então, para o texto do Shantideva propriamente dito. A gente chegou aqui já na estrofe 15, que vai tratar de abandonar a preguiça devido à nossa atração pelas coisas mundanas. Que é isso que eu acabei de falar. A nossa atração pelas coisas mundanas. E aí ele vai falar, né? Abandonar a preguiça que tem prazer nas ações negativas. E a estrofe vai dizer: tendo rejeitado a suprema joia do sagrado Dharma, que é a fonte ilimitada de felicidade, por que me deixo embalar com as causas de sofrimento? Porque eu gosto de diversões frívolas e coisas do gênero. Então, volta lá para o ensinamento do Lama Trinley. Esses diversos fatores que constituem a nossa mente foram condicionados de uma determinada maneira, pelo tipo de vida que a gente teve, pelas experiências que a gente teve. E vamos colocar aqui nessa vida. Mas nesse pacotão aqui estão as vidas passadas também. Mas se você quiser só considerar nessa vida, tá bom também. Tá? A gente trabalha com uns elementos que a gente conhece mais. Então, se a gente está condicionado, o que está? A gente está acostumado, a gente está condicionado com essas causas de sofrimento. E a gente, desde sempre, vem o quê? Buscando a felicidade, né? E para se livrar do sofrimento. Qualquer ser faz isso. Até o pobrezinho do coronavírus, que nem, né, ser vivo pode ser classificado como. O que o bichinho quer? Ele quer mal? Ele é ruim? Não, ele não é ruim. O pobrezinho, ele quer viver só. Ele quer se multiplicar, quer viver. E a gente também, a gente quer viver. A gente quer felicidade. E a gente não quer as coisas ruins, a gente não quer dor, não quer perda, não quer crítica, não quer nada disso. Só que a gente não sabe as causas. E a gente já sabe que as causas, né, do sofrimento são as ações negativas. Então, quando a gente vai para uma atividade que o Shantideva aqui coloca, né, essas causas de sofrimento, que ele vai colocar as diversões frívolas e coisas do gênero, a gente está perdendo nosso tempo. Um tempo que a gente poderia estar usando para a prática do Dharma, a gente está
distraído com uma besteira qualquer, está distraído aí, ó. Entendeu? E não tem problema, assim, a gente ter esses prazeres na vida. A questão é o apego que a gente tem a eles, né? Eu, né, meus 5 anos lá que eu fiquei grudada no Lama Aprender, fez parte do meu treinamento levá-lo várias vezes ao cinema para ver uns filmes que não eram os que eu gostava, né? Aliás, Lé Elmo, que está aí presente, lembro da vez que a gente levou o Lama Trinley lá no Cine Academia, ele não gostou do filme, que era um filme cult com baixo orçamento, segundo ele, né? Então, não tem problema. O Lama Trinley, por exemplo, sempre gostou de filmes, gosta de filmes, né? Ele gosta de Harry Potter, Guerra nas Estrelas e tal, todos os super-heróis. Mas, enfim, no cinema, com ele, eu aprendi muita coisa, porque ele ia fazendo depois os comentários, ou durante também ele fazia alguns comentários, que iam fazer com que... Peraí, tem uma mensagem aqui. Bom, vamos voltar aqui, depois eu vejo essa pergunta aí, porque eu só vi um pedacinho, tá? Vamos só terminar essa estrofe, aí eu não sei quem que está aí, não sei se é Cássio que está comandando o Zoom aí, me manda essa pergunta, porque eu só vi um pedacinho. Gente, sempre fique claro, não é que você vai virar assim um asceta, entendeu? Que não vai mais ver filme, que não vai mais fazer... Não é isso, não. Tá? A questão é o quanto de apego que você tem a essa ou aquela outra coisa. Esse é o problema da história. Eu vou ver, porque lançou, vai ter todo mundo falando e tal, não sei o quê. Eu estou com vontade, eu quero agora, é apropriado para eu ver agora, eu vou sair feito uma louca para descobrir onde é que está, que plataforma que está, não sei o quê. Não, deixa passar, depois ver, entendeu? Às vezes passa anos e a gente... pois esse filme eu nem vi, passou há tantos anos atrás. Vocês estão entendendo bem isso, gente? Não estou aqui um convite para a gente virar assim um assédio. Não estou mandando ninguém ir para a caverna lá, ficar lá feito milarepa, não, tá? Muita calma nessa hora, isso é um caminho, mas vamos devagar com essa história aí. A gente pode continuar vivendo, né, tendo as nossas experiências, mas sem apego e sem ser demais também. Tá? Mas aqui o que o Shantideva está falando porque eu me deixo embalar por essas causas de sofrimento. Aqui ele está colocando tudo mesmo, né? Porque não se esqueça que ele vivia lá na universidade lá de Nalanda e tal, e ele é até chamado de preguiçoso tanto tempo que ele ficava no quarto, né? Porque ele estava estudando, porque ele estava fazendo as práticas dele. Né? Tem a historinha lá do Shantideva que eu já contei tempos atrás. Então, essa é a história, tá? Então, muita calma nessa hora, assim, né? Não estou assim, fazendo uma convocação para vocês ficarem comendo urtiga numa caverna, não é isso. Mas é da gente ir desenvolvendo o desapego em relação aos nossos objetos do sentido, tá? Então, se alguém puder repetir aí a pergunta, que eu não sei. Não, não tem pergunta não, foi só uma digitação aqui, mas não chegou a ser uma pergunta. Ah, tá. Bom, gente, qualquer coisa eu tô aqui, tá? Para a gente não deixar a dúvida endurecer e virar uma convicção, tá? Vamos trabalhar enquanto ela está molinha ainda, podendo ser moldada. E aí, o que os comentários vão falar, né? A gente entender que essas alegrias mundanas, né? Aí, o cinema, o Guerra nas Estrelas, o Harry Potter lá, que ele gosta. Agora não tem mais Harry Potter, mas, enfim, ele viu todos os episódios, todos os episódios, né? Elas são o quê? Efêmeras. Efêmeras. Eu me lembro do meu aniversário, quando eu fiz 46 anos, eu dei uma pequena reunião aqui em casa e tal, eu convidei os lamas e tal, e foi num sábado à noite. E aí, no dia seguinte, eu fui traduzir o lama. E eu estava com a cabeça péssima, né? Vocês imaginem, depois saiu todo mundo, dona de casa, vai arrumar as coisas todas, não sei o quê. A noite foi bem curta. E eu tomei, assim, preste atenção do Lama Trinley, que ele falou assim, e durante o ensinamento, né? Porque ele passava esses preste atenção em mim, assim, ao vivo e a cores ali durante o ensinamento. Ele falou assim, você está vendo o estado da sua mente? Eu falei, estou, né? Mas eu estava muito cansada, porque a noite foi bem
bem curta, assim, né? Que depois ainda um amigo nosso levou o lama lá no centro, mas, enfim, eu fui cuidar da casa, enfim, as coisas todas que tinham ficado para trás. Ele falou assim, tá vendo? Sua festa acabou. Olha o estado da sua mente. Gente, eu fiquei no estado péssimo. Eu já estava péssima, fiquei péssima, né? Porque eu falei, puxa, eu fiz uma festa, né? Uma coisa assim bacana, né? Tudo das coisas que os lamas gostavam, que o Lama Sonan também veio e tal. E o resultado foi péssimo. Ele falou, tá vendo? Passou. E olha o estado da sua mente. Isso foi um grande ensinamento que eu recebi, né? Aí no próximo ano a gente foi num restaurante só para fazer uma pequena festinha, acabou cedo, eu fui dormir cedo, não era domingo, mas enfim, eu pude ter uma condição melhor. Mas foi um ensinamento que eu recebi ali de uma experiência real, né? E essa foi assim uma grande fonte de ensinamento que eu tive com o Lama Trilê, né? No cotidiano mesmo, né? Como é que a gente faz e tudo. Na verdade, ele estava me passando essas estrofes aqui do Shantideva, né? Nos comentários também vai falar desse ponto, né? É a nossa mente distraída pelos 6 objetos do apego, que eu já falei aqui anteriormente para vocês, né? Quais são esses 6 objetos? Os dos nossos órgãos do sentido mesmo e os objetos mentais, ideias, pensamentos e emoções. Então, o nosso apego a eles, né? A nossa fascinação por eles, e a fascinação pela falta de lucidez, ela segue, né? A gente segue nesse processo de alienação. Às vezes, uma pessoa se prende a uma ideologia, um pensamento, a uma emoção, e carrega aquilo anos e anos e anos e anos. E morre e carrega para outra vida. Aquele sentimento, aquela apreensão a um objeto mental. Então, nos comentários vai dizer isso, né? A nossa mente distraída, né? E fascinada pelos 6 objetos do apego. E aí, nos comentários diz, devemos proteger a nossa mente para que ela não se fascine, para que ela não se excite. Não fascinar. Fascinação vem pela falta de atenção, falta de vigilância. Tá? Então, a gente exercitar a nossa atenção, exercitar a nossa vigilância para trazer atenção quando ela escapar do foco, é o remedinho para a gente não ficar distraído. Porque se a gente está distraído, a gente está no estado de torpor, a gente considera os objetos externos como reais, pronto, aí lascou, você está de cara no samsara, mergulhado lá. Então, a gente sempre exercício da atenção e da vigilância. Aí diz no comentário, adorei essa frase, esta atração maligna é a causa da degeneração da nossa liberdade. Pesado isso, né, gente? Escrevi até em vermelho aqui. Atração maligna é a causa da degeneração da nossa liberdade. O que a gente não pode esquecer é que o ensinamento do Buda, finalmente, é o ensinamento da liberdade. Verdade, verdade. A verdadeira liberdade. A gente não está preso aos nossos condicionamentos. A gente não está preso às nossas crenças. Qual é a coisa, né? Ontem uma pessoa ligou aqui para casa e perguntou, você gosta, tem muitas frutas, verdura e tal. Ela falou, você gosta de não sei o quê? E era um negócio que eu, né, até que eu não gosto muito. Eu falei, manda ver que eu vou descobrir um jeito bacana de comer, né? Não sei, né? Tem uns anos que não é uma coisa que agrada ao meu paladar, que é muito amargo. Falei, não, vou ver. Não, manda ver que eu vou descobrir um jeito. A gente está aberto. Nosso coração aberto é aberto para todas as experiências. Mas se a gente está preso, tem 10 anos eu provei isso, não gostei, agora continuo não gostando. Não, gente, o corpo já mudou, entendeu? A situação é outra. Não, vamos ver. De repente eu vou provar, né? Realmente esse negócio está muito amargo, não gosto não. Mas pode ser que a situação, né, do meu próprio corpo, que aqui eu estou lidando, né, com papila gustativa, tenha mudado e vou ver. Então a gente tem que estar aberto. A gente vê esse estado da liberdade é também em relação a isso. Aparece um novo texto, uma nova corrente filosófica e tal, não, vou ver do que trata, né? Vou ver se isso aí
que eu acho disso, não é com a nossa apreensão egocêntrica, é um estado de abertura. Então, a gente ter muito cuidado com essa atração maligna pelos objetos, né? E o Dalai Lama só conclui, né, um dos textos do comentário do Dalai Lama, né, nosso desejo de fazer o bem, com esse estado, né, de distração, não temos nenhum desejo para praticar o bem. E assim não ajudamos nem a nós mesmos, nem os outros. E aí o Shantideva segue, né, com a estrofe 16, que ele vai falar, né, que é abandonar a preguiça, que é o desânimo em relação à virtude. E aí a gente já está aqui falando do outro tipo de preguiça, que é a preguiça do desencorajamento, né? A preguiça pessimista, eu não dou conta. E aí ele vai falar, então, devo reunir os 4 suportes com entusiasmo, né, com vigor. 1, engajar-me com vigor na ação positiva. 2, sinceramente assumir o controle de mim mesmo. 3, praticar a igualdade entre si mesmo e os outros. E 4, a troca de si pelos outros, né, com os outros. Ou seja, praticamente o Dharma inteiro numa estrofe só. Isso, né, é coisa de Shantideva, que foi um grande filósofo, né, uma pessoa que estudou e, né, era um grande erudito, né, um grande praticante. Ele consegue reunir aqui em poucas palavras o Dharma inteiro, praticamente. Então, vou detalhar assim, um pouquinho para vocês o que são esses 4 suportes que ele está colocando aqui. Então, primeiro é engajar-me com vigor na ação positiva. Então, isso aqui não precisa a gente detalhar muito isso, mas vocês já viram que a gente, com vigor, né, com coragem e tal, se engajar nos atos positivos. Né, proteger a vida, né, os atos com corpo, palavra e mente, a gente praticar, né? Dizer sempre a verdade, palavras dóceis, né, não criar discórdia, enfim, não ter malevolência, né, ter uma visão benevolente das coisas, não ter cobiça, né, e sim ter a prática da generosidade. Então, a gente se engajar com coragem na prática das ações virtuosas, positivas, porque elas são o quê? As causas da felicidade, gente. A gente não reza lá? Tem a causa da felicidade, tem a felicidade e as causas da felicidade, está lá nas 4 limitadas. É isso, a gente se engajar com vigor na prática. Quando a gente tem a oportunidade de estar fazendo tagarelice nas redes sociais, entendeu? Tenha comedimento com a sua palavra, escolha uma palavra ou não diga nada. Então, a gente está nesse momento, que é uma ação assim, super mundana, a gente está praticando o Dharma. A gente está segurando nossas emoções. Mas estão falando de mim, né? Eu tenho que responder, né? Não, muita calma nessa hora. Avalie a situação. O que é benéfico para você, para os outros? Às vezes é melhor você só ficar olhando, vendo o circo pegar fogo. Deixa lá. Então, a gente sempre vai ter essa opção, se a gente tiver com atenção e vigilância, de se engajar numa ação positiva. Então, esse é o primeiro ponto, né? Engajar-me com vigor na ação positiva. 2, sinceramente assumir o controle de mim mesmo. Qual o controle que a gente tem sobre nós mesmos? Perguntinha para refletir durante a semana toda, né? Que controle que a gente tem se a gente está de posse da excitação, da agitação e de posse do torpor, que esse é o sansarão lá brabo? Qual o controle que a gente tem da gente mesmo? Sem atenção, sem vigilância, a gente não tem controle nenhum sobre a nossa mente. Aí aquela imagem clássica, né, que é prender o elefante louco no pilar do Dharma, né, cavalgar o tigre louco, né, as imagens clássicas do budismo para dominar a sua mente, não tem. A gente vai seguir um processo, seguir um método para ter o controle sobre nós mesmos. Né, para a gente sair desse modo confuso, ignorante, alienado, para uma maneira pertinente, né, adequada, vinculada
a realidade mesmo que se apresenta a nós, qualquer ela que seja. Então, ter um controle sobre a nossa mente. A gente sabe que todos os atos com a palavra e com o corpo nascem da mente. O Buda ensinou isso. Então, se a gente não tem controle sobre a nossa mente, ou seja, se a gente não está domando os inimigos, que são as máculas, é a confusão que vem por aí. Então, é fundamental que a gente tenha controle sobre a nossa própria mente. E a gente vai treinar isso com o chinês, né, com calma mental, quando a gente vai aprender a identificar os pensamentos, ideias, emoções, os que surgem, né, não brigar com eles, reconhecer eles e deixar a turminha partir. Vai embora, meu, tudo bem, tranquilo, de boa, volte lá para sua casinha de onde veio, que eles não são nada, e eles voltam lá para o nada deles, tá bom? Então, esse é o segundo elemento importantíssimo que o Shantideva colocou aqui. Terceiro, praticar a igualdade entre si mesmo e os outros. Tcharam! Aí vem a filosofia, né? Eu sei que Lama Trinley pediu para ensinar você só para lidar com o cotidiano, mas como eu comecei no budismo com a filosofia budista, quando chega isso, eu particularmente como praticante gosto muito. E por que eu gosto da filosofia? Que é o que está por trás do método, né? São o que os grandes filósofos budistas, enfim, em Nalanda, Vikramasila, todos os tratados, Asanga, Vasubandhu, Dignaga, enfim, Chandrakirti, é a explicação do processo. E isso é uma coisa que eu, né, fez parte da minha formação, né? A história, né, a filosofia colocada pelos grandes filósofos budistas, tá? Porque sem isso eu não teria, eu como praticante, tá? Eu não teria me engajado até na via, né? Eu precisei entender os mecanismos que estavam por trás para eu depois começar a aplicar. Então, a gente chega aqui um pouquinho de filosofia budista no nosso ensinamento de hoje. Então, o que é esse igualdade de si e com os outros? Então, a gente tem que lembrar lá que a Atisha, né, que a Atisha foi quem, em rápidas palavras, tá, gente? Foi quem detalhou, né, escreveu o primeiro texto do treinamento da mente, que a gente chama de Lojong, que são mais de 35 textos que tem escrito, mas a Atisha foi lá o primeiro e tal, inclusive o que a gente usa é quase uma cópia lá do texto de Atisha. Então, a Atisha ele juntou duas tradições filosóficas, a de Asanga e de Vasubandhu, de Nagarjuna com Shantideva. Tá? Então, de Asanga vai dizer que são o sistema dos 7 pontos de causa e efeito, que é todo o fundamento do Mahayana, a gente vai falar nisso depois, mas hoje aqui é a igualdade de si com os outros, que é Nagarjuna e Shantideva, tá? Que é essa teoria, né? Esse postulado filosófico que tem, que é a igualdade de si com os outros. Então, quais são os pontos? Olha que maravilha. Eu sou um ser e você também. A gente pensa assim. Eu sou um ser e você também. E você é a mosquinha, você é o político que você não gosta, qualquer um, seus inimigos. É igualdade de si com os outros. Eu sou um ser e você também. Não importa qual ser que seja, que ele esteja no inferno, no reino dos espíritos usados, no reino dos deuses, qualquer um. E aqui no nosso mundo, aquele nosso inimigo, vizinho que você não gosta, qualquer um. Eu sou um ser e você também. 2, eu quero a felicidade e você também. Aí eu já vi, essa semana, eu vi uma criancinha, né, de 5 anos falando, não, mas esse político, ele é mau. Gente, assim, não tem mais chapéuzinho vermelho, lobo mau, não. Entendeu? Isso é memória lá da criança, né? O bem, o mal, a bela e a fera, né? O bonzinho, o malzinho. A gente, vamos sair disso, entendeu? Isso aí é um pensamento que não vai ajudar a gente na prática do Dharma. A gente está caindo lá nos 8 Dharmas mudando. A pessoa, tudo bem, que é uma criança pequena, vai fazer 5 anos, daqui a poucos dias. 19 dias ela faz 5 aninhos. Mas não tem a pessoa mal. O que a pessoa quer? A pessoa quer ser feliz, gente. A pessoa quer ser feliz. Só que não sabe as causas da felicidade. É assim que a gente vive no mundo. A pessoa que estava lá
no bar hoje. Tem uma galera, um bar bem famoso tem aqui na quadra. O que eles estão querendo lá? Eles querem o quê? Será que eles estão querendo sofrer? Não. Eles estão querendo ser felizes. Então, é assim que a gente vai se relacionar com todos os seres, que a gente vai liberar uma carga imensa emocional do nosso coração. E aí segue, né? Eu quero evitar o sofrimento e você também. É essa percepção que a gente tem. Né? Com os nossos amiguinhos, nossos parentes, as pessoas em que a gente gosta, nossos fofinhos, a gente tudo bem, a gente entende isso. Nós queremos ficar livre de sofrimento. Lembra lá, a gente já trabalhou um pouquinho sobre isso. A gente quer as coisas boinhas para os nossos e as coisas ruins para os outros, nossos inimigos, quem a gente não gosta. Né? Não. Eles, né? Nós e os outros queremos a felicidade, queremos nos livrar do sofrimento. Começa essa abordagem com todos os seres. Como é que a gente quer liberar todos os seres se a gente não fizer esse treino? Então, comece já. Ó, primeira vez que você for ver o noticiário aí, já pensa, né, nos elementos que se apresentaram ali, em vez de ter uma raivinha, entendeu? Pensa assim, ele quer ser feliz, ele não quer o sofrimento. Vai começar com frase mesmo, entendeu? Mas o objetivo da gente é amadurecer esse sentimento para que a gente possa finalmente liberar a criatura, entendeu? De quê? Do nosso julgamento, entendeu? Aí segue, né? É o quarto ponto aqui, né? Todos conhecemos o sofrimento. Você acha que aquele inimigo seu lá já não teve uma dor de barriga, rapaz? Daquela bem braba, né? Que o troço está tudo revirando lá. Já não sofreu por amor? Já não sofreu, sei lá, um chefe puxou a orelha dele, demitiu ele? Todos nós conhecemos o sofrimento. Então é aí que começa a nascer a compaixão, gente. Então, faz esse exercício, né? Com as pessoas lá que você admira, fulano de tal, uma pessoa maravilhosa, tal, não sei o quê. Imagina ele tendo uma dor de barriga aquela bem braba, que você fica ali desesperado, querendo morrer, e o troço está ali que não acaba logo. Pensa lá. Ele conhece o sofrimento também, gente. E esses são os nossos pensamentos para a gente treinar a nossa igualdade com os outros. E os outros não são só os nossos queridos, não. Todos os seres. Senão a gente não vai desenvolver compaixão. A gente não vai desenvolver amor por eles. Não vai ter respeito por eles. Então, essa é a filosofia, por isso que assim, é muito assim, excelente a gente conhecer a filosofia, porque o que está, se a gente só ler o que está aqui no Shantideva, praticar a igualdade de si com os outros. Minha filha, tem aqui a filosofia. E olha, isso aqui eu estou falando um resuminho para vocês. Ó. Cada coisinha desse abre 10 mil, entendeu? Tem tratados escritos sobre cada um desses aqui. Aqui eu estou passando, como eu disse, passando rápido em cima da coisa. Mas tem toda a filosofia, né, do Nagarjuna. Imagina o Nagarjuna, que fez o comentário da Prajnaparamita. Imagina o que Nagarjuna disse a respeito desse ponto aqui. Eu estou trazendo um resumo. E aí, o que ele está remediando, né, com esses pontos? Né? Olha os nossos pensamentos. Vamos fazer aqui um checklist, ver se vocês não têm isso aqui. Ó. Eu sou o centro do mundo. Eu sou a pessoa mais importante. Não é, rapaz. Não é. O mundo não gira. Às vezes, o dia que você morrer, entendeu? O sol vai continuar nascendo, entendeu? A família vai se liberar do seu corpo, vai ter a posse pelos seus bens, ou não, vou jogar tudo fora, entendeu? Qual é a importância? Morreu uma pessoa. Você acha que o mundo vai ficar, morreu, mas não sei o quê? Se a pessoa famosa tem lá uma coisa, mas também duvido muito que tipo de sentimento que tem. A pessoa famosa que tem bem vai ter briga, tem pessoas aí tão famosas que os parentes estão se engalfinhando há anos para ter as posses. E a pessoa é uma pessoa bacana, entre aspas, está lá a turma toda se brigando. Então,
Muita calma, gente. Não é o centro do mundo, não, entendeu? Se a gente desaparecer, não vai acontecer nada. Nem as pessoas mais queridas vão lembrar de você tantos anos depois. Mesmo que seja uma pessoa famosa, que vai lá para os livros de história e tal, não sei o quê, mas você não sabe as brigas que teve, os dissabores amorosos que teve, as dores de barriga que teve, porque só está lá o lado bonitinho, ou o que fez. Ou, sei lá, um grande assassino, um grande ditador também. Mas você não sabe os teretetês que ele teve na vida dele. Então, assim, muita calma nessa hora. Não somos o centro do mundo. O outro, né? Os pensamentos que a gente vai combater aqui, né? A minha felicidade vem antes da tua. Ah, eu quero ser feliz. Ela vem primeiro. A gente fura fila, entendeu? Ah, porque eu sou mais importante, então a minha felicidade vem antes, né? A felicidade dos meus amigos e parentes também vem antes da felicidade dos outros. Quer dizer, a gente não quer só a gente só ser feliz, a gente quer nós e o resto que fica com o que sobra. A vacina que sobrar, se der, né? Sobra lá para ele, mas eu sou mais importante, porque eu sou o centro do mundo, sou o reizinho. Não, né? Aqui, ó. Eu não me importo com os desconhecidos. Ah, os desconhecidos. Sei lá quem é o desconhecido. Pessoa que passa. Você se importa com ele? Não, você vê nessa pandemia aqui, as pessoas não se importam com os desconhecidos. Coloca aqui, porque é agradável, desagradável e neutro. Então, tem gente que quer as coisas bonitinhas para aquele que a gente gosta, não quer porque a gente não gosta, e os desconhecidos não me importo com eles. Não, nossa percepção, nossa compaixão vai envolver a todos, né? E eu quero que os meus inimigos sofram. Muito bem também, entendeu? A gente exercita aí. Então, esse ensinamento sobre a igualdade de si com os outros vem combater todos esses tipos de pensamentos que a gente tem. E aí ele encerra, né, o quarto elemento, que é a troca de si pelos outros, que é o quê, gente? Tom Glenn. Pronto. Chegou Tom Glenn na história aqui, né, que é a nossa meditação, de dar a nossa felicidade, nossa alegria, nossa saúde, tudo de bom para os outros e tomar todo o sofrimento dele. Todos os seres. Pode começar com uma coisinha pequena, mas são todos os seres. Então, a próxima vez que você vê o seu político que você não gosta na TV, dá para ele a sua felicidade e toma o sofrimento dele. Né? Os dissabores dele, as angústias dele, o medo dele. É difícil, mas a gente pode começar devagarinho, como está no próprio ensinamento de Tom Glenn, pode começar com as coisinhas pequenas e depois a gente ir ampliando, porque se a gente quer liberar todos os seres, a gente tem que começar por algum ponto, para a gente poder realmente avançar. As pessoas que a gente não gosta não vão ficar fora dessa história, vão ser incluídas. Tá? E aí é o ensinamento de Asanga, né, que a Atisha reuniu também, que é o sistema de 7 pontos de causa e efeito. Está lá toda a filosofia que a Asanga explicou muito bem, que é reconhecer os seres como nossas mães, retribuir a bondade que eles tiveram conosco, dedicar a nossa bondade a eles, uma compaixão magnífica e uma atitude incomensurável de responsabilidade em relação ao outro e a mente do despertar, que é o pensamento central, né, do Mahayana. A gente considerar todos os seres como tendo sido nossas mães, né, e inúmeras vezes, né, mães, pais, enfim, quem cuidou de nós, e ter por eles uma grande gratidão, ter por eles uma grande bondade. E é nessa perspectiva que a gente vai fazer Tom Glenn. Porque aquele ser que a gente está vendo ali na nossa frente, seja no noticiário, seja na rua e tal, não sei o quê, essa é a abordagem que a gente vai ter. Aquele ali, né, foi nossa mãe inúmeras vezes. Ou se a gente não quer pensar, não quero pensar esse negócio de vida passada, porque eu não acredito nisso, não. Então, pensa nessa vida, entendeu? Todos os seres têm a bondade dele. Todos eles são Buda, gente. Todos os seres. Todos, dos 6 reinos. Todos têm a natureza de Buda. Então, a gente tem que começar a desenvolver essa compaixão por eles. Né? Se eles estão sofrendo, ou fascinados por uma ideologia ou fascinados por um modo de ser, é por conta da ignorância, por conta das emoções perturbadoras. Mas vai desenvolver a compaixão. E aí eu encerro aqui esse ensinamento de hoje, tinha mais 3 estrofes aqui previstas, mas o corpo do ensinamento era bem extenso aqui,
mas a gente segue com eles em abril, né? A gente vai ter tempo bastante para isso. Então, eu encerro aqui o ensinamento com uma frase que eu ouvi do próprio Dalai Lama, né? Quando ele, em 2006, ele foi a São Paulo, e aí lá no ginásio de Ibirapuera, era eu e mais sei lá quantas mil pessoas, tá? Não foi um ensinamento do Dalai Lama direto para mim, não, porque não tive esse karma bom aí, não. Mas ele falou assim, olha, eu não sei se a compaixão é bom para o outro, mas eu sei que a compaixão é boa para quem pratica. Então, essa é a história, né? Não sei se a compaixão é bom para o outro, né? O outro, às vezes, não está nem vendo, se é alguém que você está vendo na TV, alguém que você nem encontra, nem nada, né? Mas ela vai ser bom para a gente. A gente vai acolher no nosso coração, na nossa mente, assim, o magnífico sentimento da compaixão. Então, isso vai ser extremamente benéfico para nós, extremamente benéfico, né? Vai pacificar nossa mente, né? Nos liberar das nossas emoções perturbadoras e fazer com que as nossas excelentes qualidades se desenvolvam mais e mais. Que isso é sangue, né? Pacificar, né, essas emoções perturbadoras, né, esses inimigos que são as máculas, e desenvolver as excelentes qualidades. Tá bom? Então, é isso, né? Enfim, as próximas estrofes aqui a gente vai seguir, a gente volta em abril com eles, mas falando sobre o mesmo tema, tá? Então, a gente falou aqui de muita coisa, mas eu gosto sempre de trazer esses fundamentos filosóficos, né? Os fundamentos dos sutras, para os ensinamentos, para que vocês assim tenham interesse em conhecer mais, em se aprofundar nesses ensinamentos, porque é assim que o verdadeiro praticante, né? Se o Shantideva, quando recitou, né, o Bodhisattva Charyavatara lá no 9º capítulo, que vai falar da sabedoria, ele se elevou, né? Ele subiu no ar assim e depois foi desaparecendo, né? Envolvendo por Manjushri, é assim que conta a história dele. Ninguém aqui vai sair voando, não, tá, gente? Mas, enfim, se ele atingiu esse estado, né, de praticante, é porque ele estudou e ele praticou. Tá? Então, volta lá para o começo dessa história, é o método para se seguir. Então, estudo, prática, para que a gente siga com firmeza, com confiança, com perseverança nessa via. Assim, a gente vai compreender o modo de funcionamento da nossa mente, né? Perceber o jeito como ela funciona, né? Nos liberar dessas máculas, né? Desses apegos nessa vida, para que a gente possa realmente viver num estado de beatitude, de benevolência, né? De bem-aventurança, e realmente ter respeito, amor, compaixão por todos os seres. Então, é esse o caminho, tá? Alguma pergunta, alguma dúvida, tá? Fiquem à vontade, gente. Oi, Lama. Sim, Bruno. Grato pelo ensinamento, viu? Muito mesmo. Hoje, no início do ensinamento, a senhora trouxe uma reflexão que, por um acaso, eu tinha lido nessa semana, e foi uma leitura que não é uma leitura budista, mas que mexeu comigo, né? Falava exatamente assim, de que às vezes as nossas melhores intenções não passam de fantasias ainda, né? Por mais que a gente está sendo sincero, às vezes aquilo ainda não tem uma profundidade que, de fato, seja real, né? E às vezes a gente acredita que está sendo, mas quando você chega à menor situaçãozinha, aquela coisa é de cristal, né? E aí a senhora falou sobre isso e eu queria uma orientação nesse sentido, assim, como é que a gente pratica, né, para estar sabendo a consistência dessas coisas, assim, antes das situações perturbadoras quebrarem com a nossa
nossa paz mental mesmo, né? Nossa suposta intenção de bem do outro, né? É porque, Compaixão. assim, Bruno, quando a gente está no samsara, ou seja, a gente está distraído, né? Está lá perdido, né? Com os nossos objetos dos sentidos, até essa emoção surgida nesse estado, ela é uma intenção maculada. Então, cai lá naquela historinha de essa intenção, né? Ter 10% de verdade, de ser adequada à situação, e 90% ser loucura. Então, aquela percepção ali, aquela intenção, que às vezes a gente pode achar que é boa, ela é alienada. E o resultado disso não vai ser bom. E qual é o remedinho para isso? Chinês, gente. Calma mental. Aprender a olhar para a nossa mente, as emoções perturbadoras, nossas ideias, nossas ideologias, enfim, tudo que passa na nossa mente, identifica elas, não briga com elas, entendeu? Acolhe elas, vê elas bonitinhas assim, e dá um tratamento, ou seja, let it go. É calma mental. Esse vai ser o treino para a gente aprender durante uma meditação formal a dar um tratamento para os nossos pensamentos, ideias e emoções. E aí a gente, no nosso cotidiano, igualmente, quando a gente estiver num movimento qualquer, fazendo qualquer coisa, a gente vai saber olhar para a nossa mente e ver, epa, o que eu estou querendo aí? Entendeu? O que está por trás, né? Olha que emoçãozinha sorrateira está aparecendo aí. Dá o tratamento a ela. Então, é isso. O remédio pacificar a nossa mente. É fazer chinês direitinho, entendeu? Tem toda a instrução para isso. Tem retiro aí gravado sobre chinês no KPG. Então, ouça lá. Ou se precisar, a gente também está disponível para dar a instrução, quem não souber. Mas o tratamento é esse. Basicamente, é chinês, calma mental. É isso. Obrigado. Mais alguma coisa, gente? Fique à vontade para perguntar. Obrigada por os ensinamentos, viu, Lam? Muito bons. Fica à vontade, tá, gente? Porque isso é muito importante, que os ensinamentos sejam adequados para todos. Então, se alguém ficou com alguma dúvida sobre esses pontos aí, a gente está disponível para explicar, para indicar literatura, você pode ler isso assim, tá? Não deixa dúvida consolidar numa Na verdade, são muitos ensinamentos e são muitas dúvidas. Então, a gente tem que ler mais, com calma, né? Para poder entender melhor e ver. Oi? Anote isso, né? Formule um pensamento, que isso é uma técnica muito positiva. Formule o seu pensamento, né? Isso. Formule. Escreva, entendeu? E aí, né? Manda uma mensagem. Eu estou colocando eu aqui disponível para fazer isso. Mas pergunta, a gente tem que trabalhar com dúvida enquanto ela está molinha. Depois que endurece o negócio, é mais difícil da gente trabalhar. Tá? Então, tranquilo nessa via, né? Assim, a gente está seguindo aqui, sinceramente, tem quase 5 anos, né, que a gente está trabalhando nele, mas, enfim, né, vamos pegar todo mundo que está para trás. Se quiser saber da vidinha do Buda, né, como é que foi lá a vida dele, como é que foi o caminho, a gente está disponível para isso, tá bom? Obrigada, sim. E aí, o que a gente faz, né? A gente compartilha todo o mérito, né? Porque a gente já viu que a gente tem obstáculo, a gente se deixa prender pelos obstáculos. Por quê? Pela falta de mérito. A pessoa não tem mérito, tem obstáculos. Aí a gente acha assim, que obstáculo? Quem não está presente no ensinamento, ela vai dar um monte de desculpas. Mas o fato é que não tem mérito. Não tem mérito, tem obstáculo. Então, a gente tem que botar essa maquininha do mérito para funcionar, colocar a nossa mente na prática da virtude, dos atos positivos. Sem ele, gente, os obstáculos vão aparecer aos montes. Como eu já falei, são diversos tipos e bem abundantes. O que não falta é obstáculo. Tá? Então,
vamos praticar a virtude, né? Então, nesse momento, a gente compartilha do mérito de todos, né? Então, a gente se regozija, é um regozijo, né? E aí, o que a gente diz? Graças a esse mérito, tendo obtido o quê? A onisciência. E vencido os inimigos, que são o quê? As máculas. Posso liberar todos os seres do oceano do Sansara, agitado pelas ondas de nascimento, velhice, doença e morte. Tá bom? A gente precisa entender toda a riqueza que tem por trás do ensinamento. A gente poderia dar esse ensinamento, até fazer a prece aqui da dedicatória em tibetano, mas quantos de vocês são fluentes no tibetano? E mesmo que sejam fluentes, né, dos 8 livros do Tomé Chambota, 6 desapareceram. Então, o que a gente tem são só 2 livrinhos de gramática. Então, não tem ninguém proficiente em tibetano. Então, a gente tem que falar na nossa língua que a gente entende, que é a aspiração de Niguma, que é a nossa querida e amada língua portuguesa aqui para nós. Tá bom? Então, um excelente domingo para todos, né? Que a semana de vocês seja bem rica de experiências para a prática do Dharma, né? Que vocês possam continuar praticando a cada instante, né? Aproveitando essa preciosa existência humana que a gente conquistou a duras custas, né? Por conta dos nossos próprios méritos, né? Que a gente possa realmente seguir em direção ao despertar para poder liberar todos os seres do Oceano do Sansara verdadeiramente. Tá bom? Domingo que vem é Lama Drimé, que estará com vocês, e depois tem Lama Angdu, e depois eu retorno em abril, aqui do ponto onde a gente parou. Tá bom? Tudo de maravilhoso para vocês, hoje e sempre. Tchau, então. Gratidão, Lama, gratidão. Tchau, Éder.